Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Eu sou Gustavo Porpino, da Embrapa Alimentos e Territórios, e estaremos juntos nesta véspera do Dia Mundial da Alimentação. Uma data relevante para refletirmos como cidadãos de uma das maiores potências do agronegócio global sobre a importância de fortalecermos sistemas alimentares mais justos, resilientes e sustentáveis. Esse nosso webinário de hoje tem como tema Sistemas Alimentares Sustentáveis, Oportunidades e Desafios. Estamos encerrando a programação da Embrapa na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, com este debate especial com 3 pesquisadores da Embrapa, Mariela Uzeda, Ana Tureta e Murilo Freire, que estão aqui conosco hoje para esse debate bem interessante. Ao longo dos últimos dias, mostramos como a Embrapa contribui para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamados ODS, que tanto estão aí na mídia, em cada uma das regiões do nosso país. Para iniciarmos nosso evento de hoje, vamos mostrar agora um vídeo institucional sobre a atuação da Embrapa, alinhada à Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. Vamos aguardar. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ela trabalha para garantir a nossa segurança alimentar com qualidade e sustentabilidade e investe no desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação para garantir uma alimentação farta e saudável à nossa população. A Embrapa também ajuda o agricultor a lidar com os desafios da natureza, como as pragas, as doenças, o clima e os solos pobres, e garante alimentos saudáveis, variados, mais baratos e acessíveis a cada um de nós. Você sabia que o futuro é desafiador para a produção de alimentos? O que temos pela frente é crescimento da população, demandas por produtos mais saudáveis, necessidade da conscientização para a redução de perdas e desperdícios de alimentos, promoção da segurança alimentar e nutricional, diversificação e agregação de valor a produtos alimentares e adaptação dos alimentos às mudanças climáticas. Esse não é um desafio apenas do Brasil, é mundial. Em setembro de 2015, líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU em Nova York e decidiram um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Esse plano virou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Ela contém o conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecidos como ODS. A Pesquisa Agropecuária Nacional vai ajudar o Brasil e o planeta a alcançar a sustentabilidade. A Embrapa desenvolve formas de produzir alimentos sem prejudicar o meio ambiente. É o desenvolvimento sustentável, que é capaz de satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. O tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovação para o planeta, que está conectado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Assim, nos próximos dias, iremos mostrar como a Embrapa contribui para o alcance dos ODS em cada uma das regiões do nosso país. É Embrapa na SNCT. Aproveite! É isso, pessoal. Essa Agenda 2030, que nós acabamos de conhecer mais um pouco agora, valoriza muito o fortalecimento dos chamados sistemas alimentares sustentáveis, que é um tema de crescente importância. O próprio termo sistemas alimentares, que tem sido muito usado nos últimos 5 anos e ganhou mais impulso com a pandemia, já remete a essa lógica do pensamento sistêmico. A produção e o consumo sustentáveis de alimentos vai muito além da visão tradicional dentro da porteira. Precisamos e devemos fomentar soluções do campo à mesa, envolvendo cidades, consumidores e organizações dos diferentes elos da cadeia produtiva, na implementação da sustentabilidade em suas mais diversas vertentes, social, ambiental, econômica e também em práticas de governança que incrementem conexões entre atores diversos e maximizem nossa capacidade de gerar valor social. Nosso webinar de hoje aborda exatamente esse tema tão atual, sistemas alimentares sustentáveis. E não é exagero dizer que um sistema alimentar sustentável começa ainda antes do cultivo do alimento em si. Há muita ciência antes mesmo do plantio, né? Seja na análise dos solos, no desenvolvimento de sementes adaptadas às nossas condições de clima e solo, e também no melhoramento genético das plantas e animais. A sustentabilidade também deve estar presente na aplicação de práticas de agricultura regenerativa, na valorização da nossa biodiversidade no campo e na mesa, nas práticas de comércio justo e, não menos importante, nos hábitos de consumo das famílias brasileiras.
O sistema alimentar começa ainda no solo e vai até o pós-consumo. Se conseguirmos fortalecer a circularidade desse sistema, fazendo com que resíduos diversos ganhem novos usos e haja bem menos descarte de matérias-primas diversas e também de alimentos, estaremos contribuindo para a sustentabilidade do sistema como um todo. Temos hoje conosco pesquisadores da Embrapa, especialistas em diversos temas alinhados a sistemas alimentares sustentáveis. Fiquem à vontade para inserir perguntas e comentários no chat do YouTube. Após as falas de cada um deles, teremos um debate com os 3 palestrantes juntos para a gente discutir e conversar com vocês que nos acompanham hoje. Começaremos ouvindo a pesquisadora Mariela Uzeda, da Embrapa Agrobiologia, sobre sistemas alimentares, crises globais e experiências locais. Um tema bem interessante e muito conectado com esse momento que o mundo vive. A seguir, teremos a fala da pesquisadora Ana Paula Dias Tureta, da Embrapa Solos, sobre solos e segurança alimentar. E, por fim, e não menos importante, meu colega Murilo Freire, pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos, vai abordar desperdício de alimentos com um enfoque para o público urbano. Mariela, nossa primeira palestrante, é agrônoma pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado e doutorado pela Unicamp, tem experiência internacional na Universidade de Paris, teve atuação nas ONGs Amazon, lá em Belém do Pará, no Instituto Bioatlântica, no Rio de Janeiro, como pesquisadora e gestora de projetos. Mariela também é pesquisadora da Embrapa Agrobiologia e atua na área de manejo da agrobiodiversidade, agroecologia e ecologia de paisagens agrícolas. Também é professora do programa de pós-graduação em agricultura orgânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E como hoje também é dia do professor, aproveito aqui para dar essa saudação especial a todas e todos os educadores do Brasil que nos acompanham. Mariela, bem-vinda, a palavra é sua, você tem até 15 minutos, por favor. Vamos aguardar enquanto carrega aqui a apresentação. Ótimo. Obrigado, Mariela. Bom dia a todos. Bom dia, Gustavo. É um prazer estar aqui. E eu gostaria, na verdade, de trazer esse tema, né, de sistemas alimentares, crises globais e experiências locais, muito no sentido da gente refletir um pouco de que amanhã nós queremos colocar na mesa, né? Então, efetivamente, o que a gente está construindo amanhã, que de alguma forma vai à nossa mesa. Como bem colocou o Gustavo, os sistemas alimentares, eles vêm desde o sistema que produz o alimento, passando por todo o aspecto de beneficiamento, consumo, comercialização, destino que se dá aos resíduos e todo o transporte que envolve esse processo, né? Portanto, os sistemas alimentares, eles são o ponto de convergência entre a saúde pública, a justiça ambiental e a justiça social. Então, não seria um exagero dizer que os sistemas alimentares, eles são o nexo entre alimento, povo e território. Mas, infelizmente, o retrato que a gente tem hoje dos sistemas alimentares, para chegarmos até aqui, a gente perdeu muito da diversidade genética das culturas agrícolas domésticas, né? Dentro de todo o processo produtivo. E hoje a gente tem uma alimentação extremamente simplificada, composta basicamente de 12 espécies de plantas que geram 75% dos alimentos do mundo. A gente se afastou bastante das nossas tradições alimentares e a gente ainda conhece muito pouco da nossa biodiversidade, apesar do Brasil ser um país mega diverso, né? Somos o país que mais utiliza e flexibiliza o uso de agrotóxicos no mundo desde 2008, e a gente está convivendo com eventos climáticos bastante sérios que nos fazem perceber que as mudanças climáticas hoje elas são irreversíveis e que, portanto, demandam estratégias de convivência.
Em 2019, a The Lancet lançou um artigo nos mostrando que a gente está vivendo um processo de sindemia global, né? A obesidade convive com pessoas famintas, então, na verdade, a gente vive também um momento de extremos na questão alimentar. E hoje, em momento de pandemia, 55% da população brasileira se encontra em insegurança alimentar, 9% convive com a fome, sendo que 12% dessas pessoas está em área rural. E o desmantelamento de políticas públicas de apoio à agricultura familiar agrava as que estão em segurança alimentar nas áreas rurais. Então, a gente precisa de uma abordagem integradora, né? Onde a gente não veja apenas a crise climática, a desigualdade, mas também a degradação ambiental, uma abordagem que alinhave todos esses temas. E aí, a princípio, o que a gente percebe é que a gente precisa juntar agendas que são muito interdependentes, que são as agendas de clima e biodiversidade, né? O clima e a biodiversidade, eles são ligados entre si e eles têm uma forte ligação com o futuro da humanidade. Os sistemas produtivos, eles também têm um impacto muito grande no sistema da humanidade e têm trazido impactos muito fortes. O Brasil é um grande produtor de commodities na América Latina e Caribe, é o maior produtor, né? Só que, constatadamente, esse sistema produtivo, ele vem trazendo grandes impactos para a biodiversidade, para a água, para florestas. Ele não traz impactos positivos do ponto de vista de segurança alimentar, nem emprego, nem clima. Além disso, na verdade, a gente tem uma relação muito forte entre as commodities e a degradação florestal. Independente da perda de florestas, já está comprovado que a agricultura intensiva ele é um forte vetor de perda de biodiversidade e ele contribui 3 vezes mais para a perda de biomassa em áreas florestais do que o desmatamento. Além disso, a gente está passando também por um processo de apocalipse dos insetos. Insetos que têm um papel extremamente importante, tanto no processo de polinização, quanto no processo de controle por inimigos naturais, de pragas, todas essas consequências de uma série de vetores que estão conectados a esse momento, ao antropoceno, né, que é o momento que nós estamos vivendo. E para a gente reverter isso tudo, né, o que se aponta, na verdade, como uma saída, são as soluções baseadas na natureza, como um esforço, na verdade, de até 2100 nós conseguirmos suplantar a perda de espécies e também mitigar alguns eventos do clima que hoje nós já estamos sentindo. As soluções baseadas na natureza, elas são ações inspiradas e apoiadas na natureza em si, que proporcionam benefícios ambientais, sociais e econômicos e ajudam a construir resiliência. E elas estão pautadas num tripé que vislumbra tanto a questão da proteção de áreas, a manejo e a restauração. Portanto, a SBN ela vê a paisagem produtiva como paisagens multifuncionais, onde além de alimento, fibra e energia, a gente também produz segurança alimentar, inclusão, resiliência, serviços ecossistêmicos, numa visão de saúde comum, né, de One Health mesmo. Nesse sentido, e antecipando a COP26, foi lançada no ano passado a Declaração de Glasgow, onde as pessoas buscaram na verdade, um alinhamento entre alimentação e clima. E foram consolidados compromissos no sentido de desenvolver políticas estratégicas alimentares como chave
para a luta contra as alterações climáticas, redução dos alimentares urbanos e rurais, também como apelo aos governos que estabeleçam quadros políticos facilitadores de mecanismos multiníveis, né? E aí, dentro desse contexto, olhando para tudo que a gente está vivendo, eu vou trazer para vocês um pouco do que a gente tem visto, né, de experiências locais, no potencial do uso da biodiversidade local, principalmente das plantas alimentícias não convencionais, pensando na composição de paisagens multifuncionais. A gente fez uma série de estudos na Bacia Guapimacacu, mais especificamente no assentamento São José da Boa Morte, e sempre focando o potencial de plantas espontâneas. E o que a gente encontrou foi que, na avaliação dessas plantas espontâneas e herbáceas, 22% das espécies tinham potencial para alimentação, 78% têm um potencial como medicamento, 22% têm uso potencial como repelente de pragas e doenças, e 47% têm uso potencial na atração de inimigos naturais. Isso pensando apenas no que a gente comumente chama de mato, né? E aí, dando um enfoque maior para os 22% de espécies que têm o uso voltado, que pode ter o uso voltado para a alimentação agrícola, que também são conhecidas como plantas alimentícias não convencionais, a gente percebeu que elas conseguem, na verdade, ir muito além do alimento. Elas também contemplam alguns serviços ecossistêmicos que são de grande importância dentro do processo produtivo. Então, o que a gente percebe é que grande parte dessas plantas fornece néctar e pólen a espécies que são polinizadoras e espécies que também são inimigos naturais de pragas agrícolas. Então, 15% dessas espécies fornece néctar e pólen, 30% fornece pólen e 25% fornece néctar. A maioria dessas plantas, cerca de 80% delas, são plantas actinomorfas, que geralmente fornecem recurso de maneira mais acessível. E aí o que a gente imagina o que é que vem acontecendo no sentido de uso dessas plantas na alimentação dentro das áreas agrícolas, né? O que é que tem acontecido com a alimentação e com o consumo dessas plantas. Por incrível que pareça, a primeira coisa que a gente tem é que hoje as pessoas dentro das propriedades têm reduzido muito a quantidade de itens cultivados, o que faz a gente ligar um sinal de alerta quanto a questões ligadas à segurança alimentar. Antes, há 40 anos atrás, as pessoas produziam cerca de 14 itens, hoje elas produzem cerca de 4. E a gente percebe que existe uma dependência muito maior do mercado. Então, há 40 anos atrás, as pessoas adquiriam cerca de 3 itens, querosene, açúcar, sal, e hoje, na verdade, elas adquirem cerca de 17 itens. E quanto ao consumo de plantas, mais especificamente dessas plantas alimentícias não convencionais, o que a gente percebe é que há 40 anos atrás a gente tinha um consumo muito mais diverso e um cultivo muito mais diverso também. E hoje a gente tem um cultivo muito mais simplificado. O que a gente percebe é que também a gente tem um sinal de alerta ligado no sentido de perda de espécies, né? Principalmente essas espécies que estão muito associadas a elementos culturais, de padrões ligados à agricultura familiar. Então, o que a gente percebe de maneira muito nítida é que a gente precisa abraçar algumas medidas transformativas, né? Então, muito do conhecimento sobre a biodiversidade está abrigado na agricultura familiar e são necessárias políticas de amparo e valorização desse conhecimento. A gente percebe nitidamente que não existe
conhecimento, e o próprio agricultor, ele não entende o valor do que ele traz com ele, né, como conhecimento. É preciso um estímulo ao consumo sustentável, à consolidação de circuitos curtos de comercialização, e é preciso também, na verdade, um estímulo à produção sustentável, colocar o uso sustentável da biodiversidade e o serviço ecossistêmico no centro dos modelos produtivos e de desenvolvimento. Então, na verdade, dentro dessa reflexão, é preciso que a biodiversidade local, a biodiversidade que alimenta e que garante a soberania alimentar e os serviços ecossistêmicos também venha à nossa mesa, né? A gente precisa trazer isso mais para perto de nós e valorizar isso de uma forma melhor. Em síntese, era isso. Muito obrigada. Obrigado, Mariela. De fato, é uma temática muito relevante. A gente volta com você no debate daqui a pouco, após as falas de Ana Paula e Murilo. Agora vamos ouvir a pesquisadora Natureta, da Embrapa Solos. Ana é geógrafa com mestrado e doutorado em agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem pós-doutorado na Universidade de Wageningen, na Holanda. Também atuação como pesquisadora visitante no Leibniz Center for Agriculture Landscape Research, na Alemanha. Tem vasta experiência na área ambiental, especialmente na relação entre solo e paisagens rurais. Ana também é professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal Rural do Rio. Bem-vinda, Ana, parabéns pelo Dia do Professor. A fala é sua, você tem 15 minutos também, muito obrigado. Obrigada, Gustavo, pela sua gentil apresentação. Aproveitando, né, boa lembrança aí, dando os parabéns a todos os professores, né, são tão importantes aí para a nossa sociedade, e um prazer estar aqui com você, Gustavo, com Mariela e Murilo. Bom, então, eu quero, né, trazer aqui alguns pensamentos, né, para a gente começar a refletir sobre o papel dos solos na segurança alimentar, né? Muitas vezes esse recurso natural, ele fica ali escondidinho, né? Mas ele está aqui bem embaixo dos nossos pés, né, e dando suporte para toda essa nossa produção, né, de alimentos, e como Mariela já colocou, cada vez mais desafiadora, né? Então, eu preparei aqui alguns slides, eu vou dividir com vocês. Só um minuto. Acredito que vocês já estejam vendo. E eu vou colocar agora no modo de apresentação. Ok. Bom, então, para começar, né, eu trouxe essa figura, é uma figura que eu retirei do Map Biomas, né, uma plataforma que a gente consegue algumas informações espaciais sobre o nosso país. E esse é um mapa, né, uma imagem que traz para a gente o uso e cobertura dos solos do Brasil, né? Então, aqui em amarelo, a gente pode ver que são as áreas agrícolas, né, consideradas áreas agrícolas dedicadas à agricultura e à pecuária aqui no nosso país, que correspondem a aproximadamente 30% do nosso território, né? E aí, o que a gente tem, né? O que a gente a gente obtém dessa área, né? A gente sabe que o Brasil, ele é uma potência, né, na agropecuária, e a gente tem mais ou menos, né, assim, essa distribuição de alimentos. E muita, né, dessa produção está voltada para a exportação, né? Então, a gente principalmente tem acompanhado aí desde 2020, né, que a gente foi pego aí por essa pandemia, que o PIB brasileiro, por exemplo, né, quando a gente pensa na agropecuária, ele ainda consegue uma performance, né, positiva, apesar de toda a crise que a gente vem passando. Então, isso mostra para a gente o quanto a produção agropecuária é relevante no nosso país. E uma coisa que é importante também é a gente pensar que a agricultura brasileira, ela é diversa, né? Então, quando a gente fala em agricultura, né, de que agricultura a gente está falando? Então, a gente tem a agricultura familiar também, que é super importante
e que também, né, produz, né, de uma forma, vamos dizer assim, mais diferenciada, né, dentro desse contexto agrícola brasileiro. Então, a gente também tem números bastante expressivos quando a gente fala em agricultura familiar. E aí, eu trago agora, né, uma informação que diz que para a gente, diz que 98,8% das calorias diárias consumidas pelos seres humanos provém dos solos. Então, é o que eu falei um pouco no início, né? Nós precisamos olhar para esse recurso natural, né? Porque toda essa expressão que eu mostrei para vocês antes, né, da nossa produção agrícola, ela, né, majoritariamente está vindo dos solos, né? São os solos que estão nos dando a oportunidade de ser toda essa potência agrícola que nós somos. Então, nós precisamos olhar para ele. E quais são as funções do solo? Né? Então, se a gente começar a abrir essa caixinha, né, que é o solo, a gente vai começar a perceber que, além de ser esse substrato para a produção agrícola, ele também é muito importante em outros, né, outros momentos, vamos dizer assim, da nossa vida, né? Seja para as construções urbanas, por exemplo, né? Então é importante uma avaliação do solo quando a gente vai pensar em construções, né? A gente tem aí vários exemplos de áreas que não eram, né, adequadas para uma construção e que depois edifícios foram erguidos e que acabaram muitas vezes até desabando, né? Então, isso mostra que esse recurso ele não pode ser ignorado, né? E que ele está presente em vários momentos da nossa vida, desde a produção de alimentos, lá da agricultura até a nossa vida nas cidades. E se a gente for pensar um pouco mais historicamente, os solos eles são o grande repositório, né, de toda essa arqueologia, toda essa história que a gente reconstrói, né, a partir dos achados que estão também nos solos, né? E aí a gente começa a ver algumas projeções, né? Então eu gosto dessa figura porque ela traz para a gente diversos, né, cenários, assim, diversos modelos, vamos dizer assim, né? Mas todos eles, né? A gente tem algumas diferenças aqui, a gente consegue ver pela tonalidade do cinza, mas todos eles mostram um aumento, né? A tendência de aumento na demanda por alimentos até 2050. Então, isso acende uma luz, né? Nós precisamos pensar em como a gente vai atender a essa demanda, né? Em que bases nós vamos atender essa demanda. E a gente tem aí outras evidências que começam também a aparecer. Então, por exemplo, a limitação de terras aráveis disponíveis para a expansão agrícola é uma questão, né? O aumento de demanda por proteínas animal é uma outra questão. A demanda hídrica, né? A demanda por água é uma outra questão. E isso faz o quê? Aumenta ainda mais a pressão sobre os solos, né? E para trazer mais um pouquinho aí de coisas para a gente pensar, a gente tem todo esse pano de fundo das mudanças climáticas, né? Então, a gente, recentemente, o IPCC lançou um novo relatório, e nesse relatório o que ficou muito evidente é que os extremos climáticos eles vão ficar cada vez mais frequentes e mais intensos. E, na verdade, a gente observa que isso já vem acontecendo, né? Então, esse gráfico, por exemplo, ele mostra para a gente o aumento nesses extremos climáticos de 2006 a 2016. Então, a gente percebe, né, que isso vem aumentando. A seca, né, dentro desse contexto desses extremos, a seca ela o evento, né, que mais realçado, que aconteceu com mais intensidade, e a agricultura e a pecuária foram os sistemas mais afetados, né? Então, essa tendência continuando para o futuro, né, mostra para a gente o quê? Nós precisamos de soluções sistêmicas, né? Nós não podemos mais olhar apenas para o solo como um substrato para crescimento de uma planta, né? A gente tem que pensar isso num modelo mais sistêmico, né? Considerando
o bem-estar da sociedade, atendimento a toda essa demanda por alimentos, mas também, né, tentando fazer com que essa agricultura ela possa também fornecer outras funções, né? Ela possa fortalecer e trazer todos os serviços ecossistêmicos que o solo tem o potencial de fornecer para a gente. Então, a multifuncionalidade ela é uma condição para a sustentabilidade. É isso, a gente tem que ter sempre em mente. E como que a gente pode, então, fazer com que esses sistemas sejam cada vez mais multifuncionais, que além deles produzirem alimento, eles possam também favorecer a infiltração da água, por exemplo, né? Hoje a gente está passando por uma crise hídrica seríssima, né, e que está se revertendo numa crise energética. Então, se a gente imaginar essas áreas agrícolas, né, como eu mostrei lá no início, a gente tem 30% do nosso território, né, de áreas agrícolas. Se a gente começa a imaginar essas áreas também, né, estimulando outros serviços ecossistêmicos do solo, né, então como que a gente, imaginem, né, o potencial que isso tem para a gente reverter todos esses trade-offs que a gente está, né, aí diante, né, com todos esses cenários que a gente está sendo apresentado. Então, é muito importante a gente começar a pensar, né? E aí, o que é essa multifuncionalidade, né? Não é só a gente pensar apenas na agricultura, no uso, né, e nesse uso agrícola do solo, mas é para a gente trazer também, né, todas as questões do ambiente, né, as questões ambientais, as questões sociais, né? Então, um pouco, né, o que a Mariela falou, né, como que a gente aproveita esse conhecimento local, como a gente valoriza isso, né, e como a gente insere isso nesse novo sistema, né? Toda a base de política pública também é extremamente importante, né? Então, assim, a gente precisa começar a encaixar melhor essas peças, né? E aí, né, a solução ela vem da pesquisa, a inovação, né, o governo, as políticas públicas, o setor privado e a sociedade. Então, isso não vai vir de um setor apenas. Não adianta só a Embrapa ficar aqui desenvolvendo pesquisa, né? Isso tem que chegar no campo, isso tem que começar, de fato, a gerar uma transformação. Então, aqui, claro, né, essa figura, ela é uma figura, uma esquemática, né, totalmente ilustrativa, mas eu acho interessante para a gente, porque ela traz de uma forma muito didática, né, essa questão do fornecimento dos serviços ecossistêmicos, né? Então, a gente tem aqui na esquerda, né, o que seria um ecossistema natural, que a gente vê vários, né, serviços ecossistêmicos aqui sendo prestados, né, por exemplo, de sequestro de carbono, regulação do ciclo hídrico, e aí a gente tem essa do meio, que é o outro extremo, né? Onde a gente tem um sistema completamente intensivo na monocultura, e que a gente só, né, nesse sistema só se pensa na produção, né? Só se pensa na produção agrícola. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o completo, né, a neutralização aqui dos outros serviços, né? E a favor apenas da produção de alimentos. E o que poderia ser feito, né? O que é possível ser feito? É justamente, né, você investindo em práticas restaurativas, boas práticas agrícolas, tentar equilibrar esses dois cenários que eu comentei antes, né? Então, ao invés de você ter uma área extremamente intensiva, que você não tem mais nenhum serviço ecossistêmico sendo prestado, né, de a gente transformar isso a partir de práticas conservacionistas, e aí você começar a ter um equilíbrio entre todos esses serviços, né? Então, trazendo isso para o solo, para a linguagem do solo, né, o que seria? A gente ter, né, esse solo vivo, né, um solo saudável, um solo rico em matéria orgânica, né, com práticas que favoreçam de fato, né, essa regeneração e essa conservação do solo, porque aí a gente consegue equilibrar esses cenários, né? Então, sair de uma situação extremamente intensiva, né, de monocultura, e tentar chegar nessa condição mais equilibrada, né? Então, com isso, o que o solo faz
né, por nós. A gente consegue, por exemplo, ter elevando o teor de matéria orgânica, né, melhorando, aumentando a fauna do solo, a gente vai ter agregados mais bem estruturados, mais bem formados nesse solo. E isso, por sua vez, né, só para dar um exemplo, vai ser um fator super importante para a infiltração de água nesse solo. Então, a gente começa a ter uma regulação hídrica mais eficiente nessas áreas. E aí, aqui, né, só para a gente retomar um pouco essa ideia da agricultura multifuncional, o que a gente, né, teria? Além da produção de alimentos, né, a gente também conseguiria pensar no solo e recursos hídricos de uma forma mais integrada, trazer também a biodiversidade e também os aspectos culturais, né, que são muito importantes e que vão variar, né, ainda mais quando a gente está falando de Brasil, a gente está falando de um país imenso, né, com tantas diferenças regionais. Então, como que a gente valoriza isso, como a gente traz isso para dentro do nosso sistema, né, desse novo sistema alimentar? Então, eu vou, né, trazer aqui algumas ideias, porque aí, né, vocês podem estar se perguntando, mas como que eu faço, né? Como que eu trago essa multifuncionalidade para a realidade? Né? Então, a FAO, que, né, traz sempre essas grandes diretrizes, né, relacionadas à agricultura. Então, ela estabelece, por exemplo, que a agricultura conservacionista ela tem que se basear em 3 fatores. Né? Primeiro é você ter um mínimo de disturbância, né, de distúrbio nesse solo. Né? O segundo é que ele esteja sempre coberto, e isso principalmente aqui no Brasil, área tropical, é extremamente importante a gente manter esse solo sempre coberto, não deixar ele descoberto. Né? E o terceiro fator é você ter uma diversificação de espécie. Né? Então, investir mais, né, em sistemas que promovam essa diversificação do que num sistema que seja uma monocultura. Né? E aí outras ideias, né? Então, o que seriam isso? Seriam todos esses sistemas integrados que a gente tem, né? Sistemas agroecológicos, e tudo isso vai trazendo, né, toda essa saúde do solo, né, a reabilitação, a recuperação desse solo. E aí aqui é um slide que eu acho bem interessante, é um projeto que a gente está fechando agora aqui na Embrapa Solos, sobre o Nexus Segurança Alimentar, Hídrica e Energética, e a gente fez um levantamento, né, bibliográfico, e a gente percebeu, né, aqui do lado esquerdo, a coluna da esquerda, a gente tem diferentes práticas agrícolas, e aqui na coluna da direita, como elas se conversam com fatores importantes relacionados à segurança alimentar, hídrica e energética. Né? E aí a gente pode perceber que existe sim, né, uma evidência, uma comunicação entre o que a gente faz, as práticas agrícolas que a gente estabelece, com como elas afetam essas seguranças. E um outro item muito importante também, né, relacionado às políticas públicas e aos programas. Né? Então, esse é um trabalho que eu sempre recomendo para quem quer se aprofundar mais no tema, né, relacionado aos solos, governança do solo. Ele foi publicado em 2015. 2015 foi eleito o Ano Mundial dos Solos pela FAO, e o TCU fez esse trabalho, que teve também envolvimento da Embrapa, e foi um relatório, né, gerou um relatório muito interessante, que traz todos esses aspectos relacionados à governança do solo. Então, a gente percebe que a gente tem um arcabouço legal, né, de normativas, de legislações, que falam sobre a regulação, ocupação e uso do solo, e também sobre sustentabilidade, conservação e recuperação. Então, a gente precisa começar a operacionalizar de fato, né, esses instrumentos. E hoje, né, a gente tem aí o PronaSolos, que é o Programa Nacional de Solos do Brasil, que está também trazendo, né, colocando uma luz aí, trazendo os solos para esse protagonismo que ele realmente merece. Né? E o que a sociedade também, né, está trazendo para a gente. Então, só acho que para a gente ir caminhando aqui para o final, né, a gente percebe também que existe um movimento vindo da sociedade.
né? A sociedade ela quer entender melhor essa produção, quer entender de onde vem o alimento dela, e parte da sociedade está disposta também a escolher, né, a pagar a mais por um produto que venha, que seja produzido de uma forma correta, né, vamos se dizer. Então, a gente, né, resgatando até um pouco o que a Mariela falou, né, o Brasil tem de 15% a 20% da biodiversidade mundial, né, mais de 7 mil espécies de plantas comestíveis. Mas só que hoje, né, o que a gente tem, apenas 30 culturas fornecem 95% da ingestão diária de caloria. Então, ou seja, é um modelo que a gente precisa, né, refletir, olhar para ele de uma outra forma e realmente trazer outras soluções, né? E aí, para fechar, o que eu quero, né, deixar aqui como uma mensagem, que a gente está, né, felizmente, passando aí um momento muito difícil, né, da nossa história recente, e que esse momento ele trouxe para a gente também uma necessidade da revisão dos nossos valores, né? Então, aquilo que a gente pensava ser exclusivo, né, a gente precisa hoje trazer, né, como um modelo que seja inclusivo, né? Um modelo vertical que ele seja um modelo mais horizontal, né? O individual que ele seja social. E isso, né, a gente tem aí uma série de novas economias, né, novos tipos de economias surgindo, né, economia circular, economia da abundância, economia colaborativa, upcycling. Então, assim, os novos modelos estão aí, né, e a gente precisa entender que a gente também está em um novo momento, né? Então, para onde a gente quer ir, né? A gente tem todo esse agora um novo comprometimento, né, relacionado à governança ESG, né? Então, o ambiental, social e a governança em si, a indústria 4.0, a agricultura 4.0. Então, como a gente vai pegar todo esse conhecimento, né? Como a gente vai trazer isso para a nossa realidade, né, diversa, e trazer de uma forma inclusiva, né? Então, muito obrigada. Peço desculpas se eu extrapolei um pouquinho do tempo e estou à disposição para o nosso debate. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Realmente temas muito relevantes. A gente volta com você no debate para a gente falar mais sobre esse imperativo das soluções sistêmicas, multifuncionalidade da agricultura e também a necessidade de fortalecermos essa nova economia circular. Tem um alinhamento muito bom entre as duas falas iniciais e agora, dando sequência ao nosso webinário, vamos ouvir o pesquisador Murilo Freire, da Embrapa Agricultura de Alimentos, sobre o tema desperdício de alimentos. Murilo é agrônomo com mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, possui ainda pós-doutorado pelo CIRA em Montpellier, também atua no Comitê de Peritos da América Latina e Caribe, coordenado pela FAO, para o tema perdas e desperdício de alimentos, uma figura muito presente nesses debates sobre esse tema tão relevante e atual. Bem-vindo, Murilo, a palavra é sua, você tem até 15 minutos e logo a seguir teremos o debate. Obrigado. Bom dia, Gustavo, bom dia a todos. Eu gostaria de saudar os colegas, né, e complementar as falas, né, focando agora num público urbano. Então, nós partimos de uma visão geral, macro, né, e vamos agora focar numa visão do nosso dia a dia, né? Então, para estabelecer vamos dizer assim, uma base do que foi proposto a falar, né, eu tenho que conceituar o desperdício para o público urbano, né? Então, nós temos a cadeia ou sistema alimentar, como foi colocado, né, do produtor até o atacadista como perdas, né? Isso é um conceito utilizado pela FAO, e o desperdício você abrange o comércio, o mercado varejista e o mercado consumidor. Então, a gente está falando especificamente sobre alimentos com data de fabricação vencida, seu prazo, tempo de prateleira, os produtos sem padronização, né, eles chamam de produtos feios, né, que não têm um padrão comercial, e as sobras dos alimentos que ocorrem, né, na nossa residência, restaurantes, hotéis e tudo mais, né? Então, como foi colocado aí, só de maneira rápida, né, eu vou citar qual é o problema, por que a gente acha importante
abordar isso. Então, como foi colocado, né, o desperdício de alimentos, você reduz a disponibilidade local e global dos alimentos, você gera perdas de receita para o produtor e eleva os preços para os consumidores. Inclusive, esses são os dois pontos fracos da cadeia, né? É o produtor e o consumidor, né? E, como foi colocado pelas duas antecessoras aí, afeta negativamente o meio ambiente, devido ao uso insustentável dos recursos naturais. Então, pela emissão de CO2, de metano, de gases sulfídricos à base de enxofre, né, que isso aumenta, né, essa mudança climática que a gente vem percebendo aí. Também o uso do recurso natural, a água, que cada vez mais é um recurso importantíssimo, né? Nós estamos vendo aí no dia a dia esse problema com a escassez de água, como foi colocado também pela doutora Ana, a ocupação e uso do solo, que também é importante, você está afetando negativamente quando você joga alimento fora, né? E também o não aproveitamento desses insumos que são utilizados na produção, né? Então, seriam os fertilizantes, os agroquímicos, né, vamos chamar assim, e o trabalho executado pela mão de obra. Então, todos esses fatores, né, que são importantes, nós estamos jogando, né, ou desperdiçando toda esse bem de recursos naturais e a mão de obra do pessoal que trabalhou para produzir esses alimentos. Então, já voltando um pouquinho para, como nós falamos, desperdício envolve o varejista e o consumidor. Eu vou falar um pouquinho sobre o mercado varejista. Então, as principais causas de problemas nos supermercados, como chamar assim, nas mercearias, né, são principalmente avarias operacionais. Muitas vezes o supermercado não sabe quanto vai ser o consumo naquela semana, então ele tem um excesso de oferta para dentro do supermercado, né? E também as avarias operacionais que foram colocadas, que é um manuseio inadequado de produtos, principalmente frutas e hortaliças, que são mais sensíveis. Então, essa falta de uma capacitação e um treinamento no manuseio desses produtos, né, causam elevado número de perdas. E, como eu falei, as falhas de gestão é porque, muitas vezes, o comprador não tem contato direto com o vendedor nas suas lojas, né, o cara que faz a compra, que faz o pedido de matéria-prima, ele não sabe qual é o estoque da loja, não sabe se deve colocar mais, ele faz a média e manda para a loja. E a loja, nesse caso, faz o seu uso ou fazendo promoções, diminuindo o preço, ou repassando para outras lojas, no caso de uma rede de supermercado, ou utilizando no restaurante, no refeitório do próprio supermercado. Então, eles têm como minimizar esses problemas, mas, basicamente, eles têm problemas de falta de conexão entre quem compra e quem vende e quem expõe nas lojas. O supermercado, foi até um evento que aconteceu na semana passada com o diretor da Associação do Supermercado, ele falou que o problema maior que eles têm seria um prazo de validade desses produtos. Então, muitos produtos vencem antes da venda, justamente pela falta de conhecimento do que comprar, do que vender pelo supermercado, essas falhas de gestão, como eu coloquei. E nós temos dois pontos importantes que deveriam ser abordados, que seriam as maneiras de você definir o prazo de validade. Então, a gente tem esse válido até, muitos produtos têm essa maneira, então ele válido até uma determinada data, e a partir dessa data o supermercado não pode vender o produto. E temos uma outra forma de dizer, seria melhor consumir até. A gente vai dizer mais tarde um pouquinho, mas já podemos antecipar, né? Não quer dizer que o produto, quando está vencido, válido até. Ele está impróprio para consumo, afetando a qualidade e a segurança do alimento. E o melhor consumir até, a gente tem uma redução
de algumas características sensoriais, mas também não torna o produto impróprio para consumo se as condições de armazenagem e embalagem estiverem adequadas. Então, no mercado varejista, concluindo, seria mais ou menos isso. Problemas de manuseio de produtos, né, de falta de capacitação e treinamento, e falhas na gestão. Seria essa conexão entre compradores, intermediários e a exposição ao consumidor no mercado varejista, né? E o principal problema seria esse prazo de validade que atualmente ele é fixo, né? O vencimento até você não pode consumir. Desculpa, foi adiante. Então, aí, como eu falei, frutas e hortaliças seriam os principais produtos que ocasionam esse desperdício, e muitos supermercados eles já estão fazendo, em algumas campanhas, de usar, como se pode ver na esquerda, produtos que não têm um padrão comercial, eles chamam de produtos feios, né? Sem uma conformação, eles vendem por um preço até 30% mais barato para o consumidor. E quando isso não ocorre, eles separam o produto, como aqui ilustra a fotografia, e enviam para os bancos de alimentos, que são instituições que recebem esse alimento, trabalham ele, retiram as partes deterioradas e encaminham para outros, como creches, asilos e pessoal em situação de insegurança alimentar. Então, aqui está uma outra foto, vocês podem observar que nós temos aí produtos que estão em estado de conservação, ainda permitindo, vamos chamar assim, o seu consumo, desde que seja feito uma toalete, vamos chamar assim, de alguns produtos e feita uma separação. Mas temos aí alguns cuidados a serem tomados, né? Quando você fala em doação de alimento que não foi vendido ou comercializado no mercado varejista, né? Então, agora nós já temos uma lei que está melhorando esse enfoque, porque só penaliza o doador quando exige o dolo, né, premeditado para o doador, mas, de uma maneira geral, os empresários eles temem doar comida ou restos, né, vamos chamar de sobras de frutas e hortaliças, porque caso alguma pessoa que faça a ingestão desse alimento tiver algum tipo de problema, ele pode ser responsabilizado civil e muitas vezes até criminalmente. Então, agora nós temos um avançado nessa lei, esperamos avançar um pouco mais para que possa estimular que, ao invés de você jogar fora o produto, como a gente vê nas caçambas dos atacadistas, né, no SEASA, no CEAGESP, o pessoal vasculhando o lixo, pegando produtos para ingerir e para vender também, né? Então, a gente evitaria esse tipo de problema. E as outras sobras seriam as sobras do alimento que existem, né, nos restaurantes, aquilo, nos hotéis e tudo mais, que temos que ter um cuidado muito importante, no caso, na segurança desses alimentos, porque eles têm uma vida útil muito curta e devem ser consumidos imediatamente. Então, algumas ações para redução, né, a gente entende que tem que ter uma logística mais adequada na distribuição e o transporte refrigerado seria o ideal para doação às populações carentes, né, que estão em segurança alimentar, e também uma melhor conexão entre doador e receptor. Então, nós já temos desenvolvido alguns aplicativos, já existe no mercado, alguns aplicativos que fazem essa conexão de o que tenho para oferecer e quem tem para receber esses produtos. E aí chegamos nos consumidores. Essa foto típica que a gente vai avançar no sentido de evitar que a gente utilize, né, ou coloque no seu prato além do que você vai consumir. Então, o que a gente tem, como foi colocado também, envolve esse desperdício no consumidor, aspectos culturais. Então, aí, como foi colocado, as diferenças regionais, as diferenças, muitas vezes, em classes sociais, né, que a pessoa gosta de oferecer fartura quando convida os amigos, os familiares, então quer ter a mesa cheia, né?
então exagera um pouco na comida, e hábitos alimentares, né? Tem pessoas que não gostam de utilizar ou de uso e aproveitar as sobras dos alimentos, ou fazer receitas alternativas com aproveitamento integral. Então, isso tudo envolve, como eu falei, aspectos culturais e hábitos alimentares. E uma coisa importante que foi colocado também pelos palestrantes anteriores é que essa redução desse desperdício é a responsabilidade de todos os atores na cadeia. Então, é do atacadista, no caso do desperdício, do atacadista e dos intermediários, dos hotéis, restaurantes, e do consumidor também, principalmente. Então, é necessário que a gente tenha campanhas para conscientização das pessoas, isso envolve a educação e consumo consciente. Então, a gente já anda sugerindo que esse tema entre na grade escolar desde o primeiro grau, para que você possa orientar os alunos do problema que ocorre quando você começa a jogar alimentos fora e desperdiçar, e você ter um consumo consciente. Você só utilizar ou só servir do que você vai comer e ter, como foi colocado, vendo todos aqueles aspectos do uso dos recursos naturais, de água, de solo e tudo mais. Então, já indo para uma prática mais adequada, que a gente não faz, né, é quando for ao supermercado, planejar, né, as compras, tendo uma lista, elaborar um cardápio, né, quantas pessoas que a gente vê que a gente faz na semana, no dia anterior, prever o dia seguinte, o que vai comer, o que não vai. Então, o planejamento e elaboração de cardápio auxiliaria a redução desse desperdício, né? Outro aspecto importante é o aproveitamento integral dos alimentos. Então, a gente, como foi falado, o uso de sementes de abóbora, ou de talos, de ramas e outras coisas, isso é importante, né? Envolve hábitos alimentares, mas você ia reduzir um pouco mais esse desperdício. E também é importante o armazenamento doméstico adequado. Nós temos produtos que se conservam bem fora da geladeira e outros que não se conservam bem fora da geladeira. Então, a gente tem que ter essa ideia do que eu posso guardar fora da geladeira e o que eu necessariamente tenho que guardar fora da geladeira, dentro da geladeira. Então, de maneira geral, já encerrando, nós temos aqui, antes de ir à compra, né, você tem que planejar as suas compras para evitar o desperdício, você fazer um inventário na sua casa, na sua despensa, o que eu tenho, o que não tenho, e fazer uma lista baseada também numa dieta sustentável, né? Então, isso foi colocado aí, que a gente tem essa obrigação de trabalhar no futuro dentro dessa linha. Quando for um supermercado ou numa loja, você comparar os produtos, que às vezes a gente fica estimulado pela promoção, pague 2 e leve 3, e você leva 3, e na verdade você não vai consumir e você vai acabar desperdiçando. Então, você não cair nessas promoções de produtos, né, que não são consumidos naquele prazo que você planejou. E você verificar regularmente o restante dos alimentos na geladeira, para você usar de uma forma no dia seguinte, o tal do bolinho Lavoisier, você pode utilizar um bolinho de arroz ou de outras coisas para você criar receitas novas e inovadoras. E esse aspecto importante que eu coloquei já é sobre consumir, verificar o rótulo de prazo de validade. Então, consumir até não significa que o produto está impróprio para o consumo. Significa que, antes dessa data, as qualidades, né, sensoriais do produto estão no melhor estado. Então, se ele estiver bem armazenado, como foi falado, esse produto pode ser consumido com segurança. E escolher, como foi dito também, produtos locais e produtos na safra, que além de serem mais baratos, tem um preço mais barato, você pode comprar várias vezes e com mais frequência, não tem problema nenhum. Então, dessa forma, você colabora com a economia local, apoia pequenos produtores e reduz o impacto ambiental. E esse é um quadro que a gente não quer ver, que é o lixão, né, que a gente vê aí, um montão de produto sendo jogado fora, chegou nesse estágio, mas que poderia ter sido utilizado de forma mais adequada, ou na distribuição para os bancos, ou utilizando receitas alternativas, ou fazendo aproveitamento de uma outra forma, né? Depois você passa para compostagem e utilização de biogás e etc. Mas, de uma maneira geral, esse quadro é o que a gente não quer ver com frequência.
Então, é isso que eu tinha para falar, de maneira bem resumida, e eu fico à disposição para dirimir qualquer dúvida que por acaso haja. Muito obrigado. Obrigado, Murilo. Agora, para dar início ao nosso debate, eu peço que os 3 palestrantes possam entrar aqui nessa nossa sala virtual. Nós vamos dar uma olhada aqui no que chegou pelo chat do YouTube. É um debate muito rico e a gente pode aqui agora conversar entre vocês. Eu acho que, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta geral para os 3. Fiquem à vontade para debater. A pergunta é o seguinte: vocês são otimistas com o futuro dos sistemas alimentares, do ponto de vista da sustentabilidade, tendo como horizonte o ano de 2030? E, emendando com essa pergunta, eu pergunto também, e se pudesse elencar 3 prioridades, quais seriam para a gente incrementar a sustentabilidade dos sistemas alimentares? Bem, Ana, você quer responder? A Mariela, que são de formas genéricas, né, vamos chamar assim, holística, visão holística, né? Mas eu deixaria elas falarem primeiro. Ana, Mariela. A gente pode seguir a ordem das apresentações? Não sei. Fiquem à vontade. Pode ser. Começar, Mariela? Hã? Pode ser pela ordem. Então, a Mariela começaria. Acho que ela está com problema no som, que ela não está ouvindo. Pode começar com você, Ana. Tá. Bom, eu sou otimista por natureza, Gustavo. Então, assim, eu acho que eu sou otimista, sim. 2030 está aí, né? Está batendo na nossa porta, não temos muito tempo, mas eu acredito que a gente tenha todas as condições para começar a reverter esse jogo, sabe? Eu acredito que, né, a gente tem a Embrapa, que é essa, né, super instituição de pesquisa, e a gente tem as soluções, as inovações geradas. Então, de fato, a gente começar a melhorar, né, eu acho que essa estrutura, né, nesse processo de como todo esse conhecimento gerado chega no campo, né, e começar realmente fazer isso de uma forma inclusiva, né, e gerar transformação. Eu acredito que seja possível, sim. Né? E em termos de prioridade, né, eu acredito que, pegando um pouco de carona aí no que a gente viu, que ficou muito evidente com a pandemia, né, eu acredito que esse encurtamento da cadeia alimentar, quando possível, né, ele funciona muito bem. Então, essa compra direta, né, você realmente tentar comprar dos pequenos produtores, essas feiras, né, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, a gente tem um circuito de feiras agroecológicas e orgânicas, então, realmente dá preferência para esse pequeno produtor, né, que ele está ali né, no campo e trazendo o seu alimento para a gente, né? Então, acredito também, né, um outro esquema que ficou muito evidente são essas compras coletivas, né? Então, é muito interessante também de se pensar. E sempre, né, que possível, começar a fazer essa transformação no campo, né? Então, a gente realmente começar a pensar em sistemas que sejam, de fato, mais sustentáveis, que tragam as boas práticas agrícolas, né, dentro deles, e as Emateres, né, os escritórios da Emater, eles estão aí para ajudar, os técnicos podem ajudar a fazer isso. Né? Então, eu penso que seria por aí. Obrigado, Ana. Você ressalta aí 2 pontos importantes, que é essa questão dos circuitos curtos de produção e consumo, cinturões verdes no entorno das cidades, importância também de assistência técnica e extensão rural para pequenos e médios produtores. Murilo, você gostaria aí de complementar um pouco? Isso, gostaria sim. Eu já não sou tão otimista quanto a Ana, porque o que eu tenho visto, apesar, nós já estamos aí há uns 20 anos trabalhando nesse tema de perdas e desperdício, e os avanços são muito pequenos, vamos dizer assim. Então, eu acho, né, que aí já emendando a resposta, o que a gente necessita, além, vamos pegar desde o campo, a capacitação e treinamento, vamos chamar de todos os autores da cadeia ou do sistema alimentar, divulgar essas informações que já existem. Muitas vezes é uma divulgação mesmo do que já existe, do que já foi desenvolvido, né? Seria o primeiro ponto.
importante, capacitar e treinar os atores envolvidos. Um segundo ponto seria, como eu citei também, a educação, começar nas escolas de primeiro grau, você criar já uma consciência na criança que leva essa discussão para sua casa, para os pais, para os tios e tudo mais. Então, isso é muito importante, a educação a nível escolar, colocar essa disciplina de sustentabilidade nas escolas de primeiro grau, de segundo grau. E, no finalmente, que seria na nossa parte, que a gente pode já fazer isso, é conscientizar, né, o consumidor. Nós mesmos temos que, no nosso círculo de influência, começar a agir para evitar, com o nosso exemplo, o mau exemplo, vamos chamar assim, de desperdiçar, de se servir a mais. Então, nós temos que, no nosso círculo de influência, ter boas atitudes, bons comportamentos, né? E começar a influenciar os nossos próximos. Então, capacitação, educação e conscientização. Essa seria a minha visão. Muito bom, Murilo, sem dúvida. Eu acho que mais educação ajuda todos os elos da cadeia e cidadania, de uma maneira geral, sem dúvida, é a base para a gente ter uma nação mais desenvolvida. Estão chegando aqui várias perguntas pelo YouTube. Tem uma aqui do Ricardo Peixoto. Ele comenta que os temas apresentados mostram que a segurança alimentar está conectada com sistemas de produção e de consumo sustentáveis. Ao mesmo tempo, os agricultores familiares, em geral, estão descapitalizados. Então, ele quer saber como a Embrapa poderia se integrar com as organizações sociais de agricultores familiares para que políticas públicas sejam mais eficientes para a segurança alimentar. Quais seriam as alternativas aí para fortalecermos, enquanto Embrapa, essas políticas públicas? Ana, a palavra é sua. Bom, a Embrapa, né, a gente tem como, né, enfim, pesquisadores que somos, nós temos essa possibilidade de dar retorno para algumas políticas públicas, né? Então, volta e meia a gente recebe projetos de lei, enfim, para a gente revisar, dar sugestões e tal. Então, o que o Ricardo, né, colocou é bastante relevante, né, importante da gente trazer e fazer essa conexão, né, porque a gente também está no campo, né, no caso, né, o que o Murilo trouxe, uma visão mais urbana, né, então o campo aí abrangendo não só a área agrícola, mas também a área urbana, né, então a gente está nessa linha de frente, né? Então a gente tem desenvolvido, por exemplo, muitos projetos que trazem esse componente participativo, né, então integram comunidades e a gente ouve muito né, as questões. E uma das coisas que a gente sempre quer saber é exatamente isso, né? O que impede, né, que esse produtor adote uma prática conservacionista, por exemplo, e continue fazendo aquele cultivo morro abaixo, que a gente sabe, né, todos os problemas relacionados à erosão que causa, por exemplo, né? Então, essa comunicação é muito importante, né? E isso eu vejo que é um desafio, não só aqui no Brasil, mas eu escuto muito, né, em fóruns internacionais, que é como realmente a ciência, né, o que a gente desenvolve na ciência, consegue induzir, né, políticas públicas, consegue chegar nessa outra ponta, né? Então, realmente isso é fundamental, essa conversa. E eu vejo que, assim, a gente talvez, né, na Embrapa, o que a gente possa fazer é tentar realmente fortalecer isso, né? A gente dá esses feedbacks para todas essas consultas que chegam, né? E de alguma forma também ter um interlocutor lá que possa mostrar outros caminhos, né? E, enfim, né? O que pode ser feito de uma outra forma, né? Então eu vejo assim, tem alguns colegas lá, acho que na época da Embrapa Roraima, né? Que eles conseguiram mudar uma política pública de financiamento de agrofloresta na região da Amazônia em função de resultados que eles obtiveram nas suas pesquisas, né? Então, esse realmente é o caminho, né? É o caminho que a gente deve procurar. Exato, políticas públicas baseadas em evidências científicas, isso é, de fato, muito importante. Murilo, você gostaria de complementar, por favor? Só para complementar, né, então a Embrapa tem um canal, que seria o SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Cidadão, que poderia servir, né, de conexão entre essas demandas existentes
ou esses gargalos, né, para que a gente pudesse atuar junto com os interessados, né, no problema, se for dependendo da dimensão desse problema, e poder ajudar a dirimir, né, essas dúvidas, ou orientar, ou trabalhar em conjunto através de algum tipo de parceria, né? Mas a gente tem muito interesse em captar essas demandas ou essas oportunidades para poder justificar até o nosso trabalho junto à sociedade. Perfeito, Murilo. O Ricardo Peixoto ele comenta aqui também da importância da comunicação, fala da organização e fortalecimento em rede, o que remete muito ao G da sigla ESG, que foi debatida hoje aqui, né? Governança, que é muito importante a gente atuar mais em rede e ter essas soluções mais sistêmicas que foram bem abordadas também nas falas de vocês. A nossa colega Mariela, a conexão dela caiu, mas ela está tentando voltar, então a gente segue aqui com o debate, respondendo algumas perguntas da audiência. Fiquem à vontade para continuar inserindo as perguntas no YouTube. Nós também vamos inserir no YouTube o link para o saque, que foi mencionado pelo Murilo, e fiquem à vontade também para, depois da live, continuar interagindo conosco via o serviço de atendimento ao cliente da Embrapa. O Antônio Gomes ele faz uma pergunta interessante relacionada à embalagem, eu peço para o Murilo responder, e a Ana também pode complementar. Ele diz o seguinte: a embalagem ser considerada sustentável, ela deve ser feita de um material orgânico e ou reciclável e ou biodegradável. Produtos plásticos recicláveis são mais caros. A questão é, o consumidor está disposto a pagar mais por essa embalagem mais sustentável? E aí, como a gente pode fazer para atenuar esta questão? Olha, eu acho a pergunta bem interessante, bem colocada. O consumidor, atualmente, ele acaba pagando por isso. Mas nós temos que reunir esforços para desenvolver tecnologias, ou materiais, ou soluções, né, para que a gente possa baratear o custo desses insumos, vamos chamar assim. Né? Então, todo esse material de embalagem de origem petroquímica, né, a gente tentar substituir por produtos de origem vegetal, reciclados, né? E, atualmente, o consumidor acaba pagando. Mas, se eu pensar nesse horizonte de 2030 e tudo mais, a gente tem que tender a baratear o custo dessas embalagens e tornar elas mais baratas, vamos chamar assim, para poder utilizar elas de maneira mais adequada e, vamos dizer assim, e beneficiar o meio ambiente, né? Isso seria o ideal. Sim, e talvez soluções tecnológicas reconhecidamente sustentáveis poderiam ter menor carga tributária, e isso passa também por aprovar projetos de lei que possam desonerar a cadeia. Ana, você gostaria de complementar? Acredito que Murilo, né, é exatamente o que ele falou, e só, né, dando esse reforço na questão da inclusão, né, de que a gente precisa realmente começar a expandir, né, que essas possibilidades possam abranger a sociedade como um todo e não só um nicho, né, de mercado. Perfeito. A Luciana Leitão também complementou um pouco a pergunta do Murilo. Ela disse que na cadeia são os que mais lucram. Na cadeia, o fabricante, o varejo, por vezes, são os que mais lucram e deveriam ter participação nos custos e se gerar condições ambientais melhores. Mariela, bem-vinda de volta. Eu sei que você teve problemas aí de conexões, é natural nessas lives que a gente faz. Todos nós estamos vivenciando esses problemas aí há 2 anos. E aí eu aproveito que você voltou para fazer uma pergunta. Parece que ela caiu novamente, pessoal. Mas, enfim, a gente segue aqui. Ana, você comentou sobre algumas publicações da Embrapa durante a sua fala, e eu gostaria que você, principalmente com esse enfoque em multifuncionalidade da agricultura, o que é que você poderia indicar para aqueles que nos acompanham? Sim, eu gostaria, acho que é muito interessante quem quer, né, entender um pouco mais desses sistemas. A gente tem um exemplo muito concreto, né, que é a integração lavoura-pecuária-floresta. Então, a Embrapa tem uma série de publicações nesse tema. Tem a rede LPF, né? Então, também colocando no Google rede e LPF, você vai ter acesso a essa página. Então, tem muitas informações importantes lá.
A gente também tem uma página, né, na Embrapa dedicada a projetos relacionados a serviços ecossistêmicos. Então, eu também indico, né, essa página, e porque, né, você também colocando serviços ecossistêmicos em Embrapa vai ter acesso a uma série de publicações, e ali a gente trata, né, com mais detalhe, e né, algumas publicações elas trazem mais evidência nos serviços do solo, outras mais de serviços hídricos. Então realmente dá para ter uma abordagem bem abrangente sobre o tema. E uma outra, né, publicação que foi lançada agora no aniversário, né, do Embrapa desse ano, que são as tecnologias poupa-terra, que também é bastante interessante para quem quer ter uma visão, né, um pouco mais ampla dessas, o que a gente pode fazer no campo diferente, né, e realmente começar a estimular essa multifuncionalidade. Bem lembrado, Ana. A Lisandra Nascimento, ela faz aqui uma pergunta que remete à necessidade de mais transferência de tecnologia para que a inovação se consolide. Ela pergunta: quais as dificuldades de fazer com que os resultados das pesquisas cheguem no campo? Estou desenvolvendo uma pesquisa com 50 agricultores familiares, envolve Embrapa, Senai e Emater, apenas 5% teve acesso a... Aí eu não vi aqui o final da pergunta, mas essa é a lógica da pergunta. Então, o que fazer para que a transferência de tecnologia, para que mais resultados de pesquisa possam ser apropriados, principalmente para os agricultores familiares? Olha, só para iniciar a conversa, nós temos aí um problema com assistência técnica nos estados, né, que está desmantelada, vamos dizer, sem recursos. Então, a melhor maneira que seria para levar esse conhecimento para os produtores, os pequenos produtores, seria ter uma assistência técnica mais estruturada, com mais recursos, né, que pudesse nos auxiliar a essa transmissão ou essa difusão de conhecimentos ou transferência de conhecimentos. Então, eu acho que o problema está na nossa falta de uma infraestrutura adequada da assistência técnica e extensão rural, né? E a gente tem feito, né, como podem observar ou entrar no site das nossas unidades, a gente tem algumas publicações com uma linguagem muito simples, muito direta, né, que pode auxiliar os pequenos produtores. Mas eles têm que ter acesso à internet para poder acessar essas publicações. São boletins, circulares técnicas e tudo mais. Mas a gente tem feito o melhor possível para levar essa pesquisa e desenvolvimento e inovação ao campo, para a agricultura familiar. Ótimo, Murilo. Eu quero aproveitar que a Mariela voltou e fazer uma pergunta para ela. Ela falou muito sobre a questão dos hábitos de consumo de alimentos, e eu gostaria de perguntá-la, Mariela, como os consumidores podem contribuir com mudanças positivas no sistema alimentar. Essas mudanças de hábitos de consumo de alimentos são um dos caminhos? Eu acho que ela está sem som. Gustavo, eu ainda estou com minha internet picando. Eu acho que ela está realmente com problema de conexão. Eu acho que, Murilo, acho que você também aborda um pouco esse tema, se você gostaria de comentar, e a Ana também fica à vontade. Foi como foi dito, eu tentei falar de maneira resumida, né, em relação aos hábitos alimentares, né? Então, o aproveitamento integral dos produtos em receitas alternativas. O SESC, né, faz um trabalho muito bom, muito importante na elaboração de receitas alternativas, né? Mas eu acho que o foco nosso tem que ser realmente na conscientização do consumidor, né, para saber que quando ele joga comida fora, ele está jogando não só comida fora, ele está jogando recurso natural, está jogando mão de obra, está jogando capital financeiro e depois ainda está prejudicando o meio ambiente, né, de forma insustentável. Então, eu acho que o melhor caminho é a conscientização das pessoas e as pessoas passarem no seu círculo de influência, ter essa atitude positiva de reduzir desperdício,
de aumentar a sustentabilidade do meio ambiente. Isso é que eu acho. Ana, por favor, você pode complementar mais alguma coisa? Acho que isso conecta muito bem com o que foi falado aqui sobre comunicação, né? De que como a gente realmente... Porque para o consumidor tomar melhores decisões, né? Ele precisa ter a informação, né? A informação precisa chegar até ele, a gente precisa realmente disponibilizar isso, né? Então, promover, né, também mais esse conhecimento. E como o Murilo colocou, né, as escolas realmente são os locais super apropriados para isso, né? A gente realmente começar a pensar, ter esses multiplicadores, né, desde pequeno, né, com novos hábitos. Gustavo, só para complementar isso, nós fizemos um trabalho com a Escola Municipal de Primeiro Grau, na região aqui de Guaratiba. Nós vimos a influência que esse trabalho das crianças passaram para as merendeiras, né, para a maneira de utilizar os alimentos, de fazer a dieta dos estudantes, e isso chegou às residências, né? Então, fizemos uma cartilha de como organizar a geladeira, de como utilizar esses produtos. Então, realmente, o efeito é muito maior e, a longo prazo, vai ser muito benéfico se a gente começar no primeiro grau, no segundo grau, e levar essa educação e essa conscientização às crianças, né? Eu acho que é um bom caminho. Sem dúvida, Murilo. As crianças são agentes de mudança no comportamento de consumo das famílias, e é muito bom a gente estar falando aqui de educação, porque hoje é o dia do professor. A gente sabe que a educação é a base das nações desenvolvidas, e a Ana também tocou num ponto muito interessante durante a fala dela, que é a necessidade de soluções sistêmicas, de a gente ter essa visão do campo à mesa. E aí a educação também é muito importante, até para comunicar à sociedade como um todo, da importância da pesquisa agropecuária, do como é trabalhoso cultivar alimentos e todo o caminho que o alimento percorre do campo à mesa. Mariela, eu não sei se a sua conexão já voltou, Ana, eu acho que a gente está agora chegando para o final da live. Eu deixo agora a palavra aberta para vocês, para algum comentário final e um agradecimento final por parte de vocês. Ana, ladies first. Bom, fica aqui o meu agradecimento e, né, foi muito bom conversar, estar aqui com vocês e né, a gente vê que o desafio é grande, mas como eu comentei, né, eu sou otimista, eu acredito que a gente consiga implementar todas essas transformações que a gente precisa. Né? E, bom, fica também à disposição meu e-mail, caso, né, alguém tenha interesse, queira conversar mais, ter acesso a alguma publicação, alguma informação, estou disponível para poder ajudar. Tá bom? Obrigada, gente. E um agradecimento especial também a Adriana, a Natália e o Marcos, que estão por trás aqui nos bastidores, mas, né, proporcionando aí que tudo corresse bem aqui na nossa transmissão. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigado. Eu reforço aí as palavras da Ana, né, agradecendo todo esse time que está por trás, que deu esse suporte para que a gente pudesse apresentar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, né? Então, a sugestão seria também entrar em contato pelo setor de serviço de atendimento ao cidadão e a gente poder interagir, poder atender as demandas na medida do possível, né? E agradecer mais uma vez de estar aqui participando de um evento tão importante e que a principal mudança começa com a gente mesmo. Então, começando conosco e vamos exteriorizar isso para o nosso círculo de amizade. Obrigado a todos e muito bem. Obrigado. Obrigado, Murilo. Como bem lembrado pelo Murilo, no chat do YouTube vocês podem encontrar o link do Fale Conosco, do nosso chat, para tirar mais dúvidas. Mariela, é com você para a sua mensagem final. Gustavo, eu tenho que pedir desculpas a todos. Eu não sei o que houve com a minha internet, mas eu me coloco inteiramente à disposição para interagir. O meu e-mail está na apresentação. Aqueles que quiserem entrar em contato, eu estou à disposição. Muito obrigado, Mariela. Estamos chegando ao fim do nosso webinário. Um agradecimento especial a todos que contribuíram aí nos bastidores para que essa live ocorresse, essa live que encerra a participação da Embrapa na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Então, um agradecimento especial à Adriana Moraes, à Natália Mercedes, ao André Gomes, Marcos Mulan, a Aline Bastos, que hoje está de férias, e a todos os colegas da Embrapa que nos ajudaram nessa série de lives ao longo dessa semana. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Até a próxima a todos.